Uma das nossas principais dúvidas a respeito da fralda de pano é o que não fazer a respeito delas. Então, se você quer continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscreva se não é inscrito. Então, bora lá! Nesse universo de fraldas de pano, tem algumas coisas que não devemos fazer com as nossas fraldas para a durabilidade dela maior. Não quer dizer que ela não possa se acabar. Sim, ela pode se acabar como qualquer tipo de roupa ou tecido, mas para isso a gente precisa ter um cuidado a mais para que seu tempo seja a longo prazo e não a curto prazo. Então, vou trazer hoje dicas como evitar o desgaste das suas fraldas e o que não pode fazer com as fraldas ecológicas. A primeira coisa que a gente deve pensar, qual o sabão utilizar. Muita gente usa vários tipos de sabão, entre sabão em pó líquido, e uma dessas coisas que a gente deve atentar é o sabão de coco. Por que o sabão de coco? O sabão de coco, muitas das vezes a gente acha que é um sabão mais neutro, para uso de roupas em crianças. Sim, ele é super válido para roupa em criança. E por que não lavar as fraldas? O coco, ele tem uma substância gordurosa e pode ocasionar a impermeabilização das fraldas, ocasionando uma camada de gordura e não retendo o xixi ou o cocô do bebê. Então, é bom sempre olhar na embalagem, a composição. Às vezes está lá, sabão de coco, sabonete de coco, sabão em barra de coco. A composição dele, que muitas vezes é glicerina, e o coco só a essência, não é a base de coco. Ele não é começado do zero do coco e fim do coco, não. Ele é só mesmo um cheirinho de coco ali, a cor mesma que é branca e só. Então, devemos ficar atenta com isso. O coco é um alimento que por si só tem uma gordura que pode sim danificar as fraldas a longo tempo. Há quem use o sabão de coco e não aconteceu nada, né? Então é isso. Se você acha que você pode usar, tem um risco sim. Os fabricantes das fraldas não recomendam o sabão de coco. Já outros fabricantes de marca até nacional recomendam o sabão de coco. Outro item que não deve ser usado nas fraldas ecológicas ou fraldas de pano é o amaciante. Por quê? O amaciante, ele tem um poder de amaciar, mas ao mesmo tempo ele pode penetrar algumas partículas no tecido, tampando, é como se fosse a pele, ele tampa os poros do tecido. Então, o que acontece? O xixi não vai passar porque está tampado, formando também uma camada de gordura, tá? Ele é bom para amaciar? Não tanto, tá? Aqui em casa eu não vejo isso, o amaciante como um amaciador de roupa. Para mim ele só dá um cheirinho e só, e as roupas saem duras e se a gente colocar no sol parece que piora a situação. Então eu não indico, e é contraindicado o uso do amaciante nas fraldas de pano. As fraldas de pano também não devem colocar de molho. Por que, Lívia, não deve colocar de molho? As fraldas de pano, elas, por ser tecido, poderia pôr de molho, como qualquer roupa que a gente tenha na nossa casa, coloca de molho para adiantar a lavagem, para ficar mais fácil. Só que as fraldas são impermeáveis. Ela tem uma camada, algumas fraldas têm camada de pulpa. Tá? Eu vou pegar uma pra vocês verem. Essa daqui, ó, é uma fralda da Happy Food de bolso. Ela nessa parte, eu vou virar ela pelo avesso. Ela nessa parte tem esse tecido aqui, ó. Ele é um pull, tá? Ele é o tecido no fundo e uma camada de pull por fora. O que é pull? É nada mais do que uma camada de plástico que não deixa passar nenhum tipo de líquido, ou seja, ela é não impermeável, tá? Ela não passa nenhum líquido, por isso retém bem o cocô e o xixi, tá?
Então, essa parte aqui, se a gente for pôr de molho plástico, provavelmente ela vai descolar do tecido, tá? Eles vêm bem coladinhos, então ele vai descolar desse tecido. Então, ocasionando o quê? Ele vai sair como se fosse uma escama, ele vai descamar todinho. Então, vai perder a funcionalidade da fralda. Então, eu não recomendo deixar de molho a fralda. Mas se você tiver os absorventes, sim, pode deixar de molho. Eles são de tecido. Lembrando bem de estar trocando a água, não sei quanto tempo você pode deixar de molho. Tá aí na sua casa, não sei se será um dia ou 2 dias, ou se ali pouquinhas horas antes de lavar, tá? Mas eu não recomendo deixar também muito tempo os absorventes, tá? Então é isso. Tem também algumas fraldas nacionais que não são pool, tá? Ele é um nylon emborrachado. Essa aqui que eu tenho é como se fosse um plástico, mas ele tem uma lycrazinha. Ele é chamado de nylon emborrachado, tá? Ele também não é recomendado pôr de molho. Por ser plástico, seu tempo de vida útil pode acabar em menos tempo. Um exemplo, se for durar 6 anos, pode durar 3. Então, eu não aconselho a usar as fraldas de molho. Outra coisa que eu também não aconselho e não se deve fazer é esfregar as fraldas. Muitas das vezes as mamães, os papais, ou a sogra, ou a avó, tem o hábito de pegar as fraldinhas para lavar na mão, né? Ou então não tem máquina de lavar, ou não tem tanquinho, ou não tem nenhum tipo de eletrodoméstico que possa estar lavando roupa. O que pode ser feito? Lavagem na mão, tá? Essa fralda aqui você não pode pegar assim e esfregar, né? Tá de cocô, fazer esse esfregue. Uma dica boa que eu dou, pôr a mão dentro do bolso, se for fralda de bolso, tá? Você põe a mão assim, ó, dentro do bolso, segura na parte onde tá a mancha, se você vê que a mancha não quer sair, porque ela sai no sol, tá? Você pode dar leve esfregadas, não precisa esfregar com força. Você pode pegar tecido, juntar outro tecido e fazer isso, ó. O próprio atrito do tecido, ele vai soltando as manchas de cocô ou de algum alimento que seu filho comeu, tá? Assim, ó. Bem de leve, tá? Como se você estivesse lavando uma pena mesmo, tá? Bem de leve. Essa parte não se deve esfregar, tá? Porque pode fazer o desgaste do pulso. Então, isso é bem relativo, tá? Porque tem fraldas brasileiras que são feitas de algodão. Então, tecido de algodão pode sim esfregar, mas é isso. Se você esfregar com muita força, ele pode delaminar, estragar. Então, quebrar as costuras, como qualquer roupa delicada, você não pode estar esfregando. Então, é o mesmo sentido da fralda. A fralda é um tecido delicado, que ele pode perder o seu propósito se você esfregar. Outra coisa que não se deve fazer com as fraldas ecológicas é passar. A gente, não, tem que passar para ela ficar arrumadinha, ficar bem bonitinha. Não. A fralda ecológica, o intuito dela é ser ecológica. Então, você não vai gastar energia. Gastar energia não é algo ecológico, tá? Então, o que você tem que fazer? Lavou, botou no sol, tirou, montou, guardou. Esse é o intuito da fralda ecológica. Então, não tem a necessidade de passar. Lívia, mas e as bactérias? O seu ferro de passar da sua casa não mata as bactérias. Ele só alinha os tecidos, ou seja, ele fica bem mais bonito aparentemente. Ele não tem o poder de matar as bactérias, porque o grau do seu ferro ele não se eleva o tanto para matar uma bactéria, ou seja, se o seu ferro for extra para poder matar uma bactéria, suas roupas vão queimar. Não é esse o intuito que foi criado o ferro de passar. Os absorventes também não se deve passar, porque o ferro, o calor pode amassar as fibras do absorvente, tá? É como se fossem uns poros. É ficar mais fácil para explicar.
ele vai fechando aos poucos por causa do calor. Então, quanto mais, se você passar os absorventes, ele pode perder a retenção e vazar e ter aqueles velhos vazamentos que a gente detesta das fraldas de pano. Outra coisa que é bom lembrar para vocês que não se deve fazer é pôr no sol com a estampa virada para o sol. Ô, Olivia, mas estão dizendo que tem que usar, pôr no sol para tirar as manchas. Sim, desse lado. Todas as revendedoras e vendedores recomendam essa parte para o sol, o lado branco, o lado liso, o lado que fica para dentro, ou a fralda de algodão, por em direção ao sol, tá? Esse lado, se você colocar para o sol, ele vai perder a estampa. E o que é mais bonito nas fraldas ecológicas, assim, fraldas de pano, é a estampa. Então, se você pôr no sol, vai ficar mais clara. Ou seja, esse laranjado meio esvermelhado, ele vai ficar um tom mais claro, vai ficar puxado pro branco. Então, não é bom. Eu tenho mesmo uma fralda que ela era cinza. Era porque eu inventei de pôr no sol, virada ao contrário. E esqueci lá. E eu moro na Bahia. E o sol é escaldante. O que? A estampa, que era cinza com branco, ficou meio marrom com branco. Ou seja, queimou total o cinza. Então, isso eu não aconselho. O sol, ele é muito quente e delamina muito. Além de estragar aqui, ó, essa parte, pode também haver alguns estragos no pool. Porque com a quentura, o pool pode derreter. O pool nada é mais que um plástico, tá? Então é isso. Não se deve pôr no sol e não se deve passar as fraldinhas ecológicas. Uma coisa que as pessoas perguntam, o sabão de barra, tá? Eu vou deixar essa dica aqui pra vocês. Ah, Lívia, eu vi alguns vídeos de algumas pessoas usando sabão de barra, mas diz que não pode sabão de barra. Eu uso sabão de barra. Eu, Lívia, uso sabão de barra. Qual, Lívia, você usa? Eu uso da marca Minuano. Aquele lá, o branquinho mesmo, o branco amarelado, neutro, que é glicerina, né? Eu uso ele. E até agora, em um ano e uns 15 dias de uso, eu não tive nenhum problema. Porque eu faço a pré-lavagem. Eu passo nas fraldas de cocô, tiro o cocô, enxago e ponho num tanquinho para lavar. Ou seja, eu enxago super bem. Eu acho que depende muito do tipo de lavagem que você faz, tá? Existem sabões que dá para usar em barra, que não impermeabiliza as fraldas. Se você ler na composição e não tiver nenhum tipo de óleo, algum óleo, alguma coisa assim, ou glicerina no caso, é bom usar. Muitos indicam o sabão em barra da Fênix rosa, que é para roupa colorida, e da embalagem branca para roupa branca. Então, como as fraldinhas têm, a maioria tem os colorido, então eu indico o sabão da embalagem rosa. Aqui na minha cidade custa em cerca de R$7. Dá para lavar super bem as fraldinhas e outras coisas da casa, além de tirar as manchas de cocô. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um curtir aí no vídeo. Ele é muito importante pra mim, tá? Para que eu possa trazer mais vídeos como esse aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Ativa o sininho, tá? Para aparecer mais vídeos como esse e o YouTube está sempre te notificando, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima, tá? Fiquem com Deus.